Bom dia, amados. Hoje é terça-feira e é dia 25 de fevereiro do ano da graça de 2025 e, como habitualmente fazemos, retomamos aqui a nossa reflexão pela manhã e também, como sempre habitualmente o fazemos, vamos recuperar o texto que considerámos como reflexão no passado domingo e, neste caso, vamos pensar em 1 de Samuel e o início de uma história de uma família e particularmente de uma mãe que antes era estéril, mas que o Senhor abençoou. Esta, de facto, é uma família normal. Eles cumpriam com as suas obrigações devocionais à época, e, portanto, diz o versículo 3 do capítulo 1 que Elcana, o marido, e a família subia à cidade de ano a ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, era uma família temente ao Senhor, mas era uma família normal que, como qualquer família normal, tinha problemas. E um dos problemas que tinha era o facto de Ana ser estéril. Isso provocava-lhe muitas dificuldades, muitos problemas, não só pessoais, mas também sociais, porque à época uma mulher estéril carregava sobre si um peso enorme de acusação e de maldição sobre a sua vida, causava-lhe dilemas e problemas familiares, porque à época era normal, quando a primeira esposa fosse estéril, que o marido tomasse uma segunda esposa, e era o que acontecia, algo que provocava muitos danos familiares, mas também tinha danos espirituais, obviamente. O facto de Ana ser estéril provocava danos espirituais no coração daquela mulher. Alguns aspectos iniciais para a nossa reflexão esta semana prendem-se com o facto de que, no meio desta situação caótica e difícil que Ana vivia, no versículo 10 diz o texto que Ana, indo ao templo, levantou-se e, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira lição que nós temos com Ana é o facto de que, quando algo corre mal, devemos ir ao Senhor, devemos orar, devemos falar com Ele, devemos nos entregar. Mas é interessante porque, a partir do versículo 24 do capítulo 1, depois de ter sido abençoada com filho, Ana faz o mesmo. Ana vai ao templo e vai adorar e vai celebrar ao Senhor. Ou seja, a oração, a intimidade com o Pai precisa de ser uma constante na nossa vida. E às vezes nós buscamos mais ao Senhor quando estamos em aflição, porque queremos uma solução, mas a nossa intimidade com o Pai precisa de ser algo constante e permanente. Ana ensina-nos isso. Ensina-nos também um outro aspecto em relação à oração, neste caso, naquele ambiente da altura, estando ela no templo e estando na proximidade do sacerdote, o facto dela ter partilhado tudo o que estava a viver com Eli, e no versículo 17 percebemos que Eli também se junta em oração com Ana por aquele pedido, e o que Ana pedia era que Deus lhe concedesse a bênção de ser mãe. É tão importante termos pessoas que oram connosco, que caminham connosco esta jornada, com quem partilhamos e com quem vamos à intimidade do Pai, pedindo que o Pai de facto possa intervir. Tal como Paulo fala aos Filipenses capítulo 4, com Ana aprendemos logo um aspecto muito importante da nossa oração. E uma consequência. O 18 diz que Ana, quando saiu do templo depois de orar, comeu e o seu semblante já não era triste. Isto é importante porque no versículo 8 está lá a dizer que o semblante de Ana era triste e ela não comia, pela amargura, pela dor do seu coração. Ela orou, foi ao templo, orou, Eli orou com ela e o seu semblante mudou e ela já comia. Ou seja, há
Há um primeiro milagre que Deus faz na nossa vida no que diz respeito à oração. É que Ele imediatamente muda o nosso interior, traz-nos paz. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Uma paz que inexplicável, que ultrapassa o entendimento do nosso coração. Esse é um primeiro milagre que Deus faz. E ele é tão importante, é tão importante. Portanto, amados, eu creio que com Ana nós temos esses aspectos que devemos considerar. Oração permanente, constante, em qualquer circunstância. E perceber que precisamos de gente perto de nós que caminhem connosco esta caminhada de oração. E entender e ter a certeza que o primeiro milagre que Deus nos faz, que Deus faz sobre a nossa vida nesta jornada de intimidade em oração, é que Ele traz paz ao nosso coração, mesmo antes do problema resolvido. Eu creio que vale a pena não só pensar nisto, mas vale a pena experimentar isto. Que desafio tremendo para as nossas vidas. E por isso, eu oro por vós, por favor, orem por mim e vamos caminhando esta jornada, com toda a certeza, na intimidade, na proximidade do Pai e no alcance das suas bênçãos. Um dia muito, muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.